Bom dia! Sábado! Hoje é dia 20. Vamos com tudo. Espírito Santo, maravilhoso tu és. Conduza esse nosso devocional. Estamos aqui, Senhor, em sacrifício vivo para te adorar, para te louvar, para aprender com o Senhor. Queremos mais sabedoria, queremos ter discernimento de espírito, queremos que a Tua Palavra entre nos nossos corações e faça morada, que a gente possa sermos como Cristo, com esse caráter maravilhoso, inabalável, meu Deus. Esse é o nosso alvo. Nos libere uma nova porção de unção, uma nova porção de entendimento sobre a Tua Palavra, Senhor, para que a gente possa receber as respostas que a gente precisa. Amém. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Sandra. Bom dia. Bom dia, Diego. Vamos lá então, hein? Estou com as duas aqui. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço, e todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Ou seja, versículo 1 é sobre se embriagar daquilo que é o nosso próprio prazer. Sabe quando veio aquele homem que já tinha de tudo, aquele jovem rico, e aí ele falou assim: Senhor, o que eu faço para andar contigo, né? Para estar no reino de Deus, para participar do reino de Deus. E aí o Senhor falou todos os mandamentos menos um. Aí ele falou assim: não, você vai ter que respeitar o seu pai, sua mãe, você vai ter que honrar, você vai fazer isso, você não pode matar, você pode fazer isso, você vai viver de uma forma íntegra. Ele falou assim: eu já faço isso. Aí o Senhor falou o último, aquele que ele não tinha dito. Ele falou assim: então ame Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Mas ele não disse assim, ele disse: então venda todas as suas coisas, as coisas às quais você está negligenciando, está sendo cego para esse lado aqui. Então ame o Senhor sobre todas as coisas. E ele olhou, o semblante dele ficou triste e ele saiu, porque ele tinha muitas posses, ele tinha muitas riquezas. Mas você já pensou que Jesus olhou para ele e falou: ande comigo? Meu Deus! Imagina, o próprio Deus olhar para você e falar: anda comigo, deixe o que você considera riqueza, posses, ande comigo. Ai, eu ia falar: Deus, agora, não vou levar nada, colocar só um chinelo. Nossa, incrível. Então, nós temos coisas que nos deixam cegos. Então, aquele jovem rico, ele estava cego, mesmo não estando cego fisicamente. Depois Jesus encontrou outros dois cegos. E esses cegos eram realmente cegos. Mas sem ver, conseguir ver com os olhos, ele falou: Jesus, filho de Davi. Sem ver Jesus. O cego físico, ele conseguiu reconhecer que Jesus era filho de Davi. Reconhecer, o Senhor é o soberano. O Senhor é aquele que Gênesis disse que você viria para pisar na cabeça da serpente. Tu és o filho de Davi, tu és a geração esperada, o tão esperado Salvador. Tu és o cego físico, mas ele não era cego espiritual nem emocional, ele sabia que Jesus era. Então talvez nós estejamos sendo cegos em quê? O que anda nos dominando? O que anda nos fazendo ser cegos? O que a gente finge que não está vendo, mas que está nos distanciando de Deus? Qual é aquele pecado que está nos escravizando? Porque tudo aquilo que nos traz embriaguez de si, embriaguez do mundo, embriaguez de algo, de algum prazer, nos deixa escravo. Versículo 2. E todo aquilo que não é vencido por ele não é sábio. Que é vencido por ele não é sábio. A fúria do rei é como o ruído de um leão. Quem o procura peca contra a sua própria vida. Então, os reis são aqueles que estão acima de nós. A fúria dele faz com que a gente esteja prestes a morrer, porque era assim. Então, alguém que desonrava um rei, alguém que fazia algo mal a um rei, ele falava: decapita, joga na fornalha, faz um mal a ele, porque ele tinha o poder de todas as coisas. E o Senhor, se a gente for olhar, quem é o nosso rei? Deus. Quem é o nosso rei? O Senhor. Mas quais são as nossas autoridades aqui dentro do mundo que a gente vive?
né? Às vezes nosso pai, nossa mãe, as pessoas que estão acima de nós no trabalho, as pessoas que nos honram, todas as nossas autoridades nós precisamos honrar, porque é um princípio, né? Honrar aqueles que estão acima de nós. Então, quando a gente percebe que, quando a gente honra, a gente está praticando também a generosidade, a gente está praticando também um princípio, a gente traz para nós dias longos na terra, que é um princípio com promessa. 3. É uma honra para alguém ficar longe dos conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Qual foi a última vez que você se envolveu em algum conflito? Hoje, ontem, essa semana? O ser humano é um ser humano que dentro dele as obras da carne é impulsividade, é ciúmes, é ira, é idolatria, é beber demais, comer demais, se embriagar demais com coisas que não é natural. Se essa época que foi escrita aqui, a Bíblia, fazia colocar assim, celular, porque também estaria com toda certeza, porque tudo que nos traz distante da lucidez é vício. Então, qual é a honra de alguém? Eu quero ser honrada, Deus, eu quero ter honra. É o quê? Se afastar de conflitos, é não brigar, é perceber em si o que te incomoda e resolver antes de brigar. Mas nós somos seres humanos, nós pecamos, nós erramos. E quando a gente perceber que nós estamos errando, cabe a nós olhar, ajustar, partir para resolver. Porque ontem eu vi um vídeo muito interessante. E a mulher falava mais ou menos assim. Deixa eu lembrar aqui que o vídeo foi longo. Ela falava que muitas vezes nós, seres humanos, estamos indo a alguém, falar assim para aquela pessoa, ah, você me machucou, isso e aquilo. E às vezes no final a gente está pedindo perdão para a pessoa que nos machucou, porque ela nos fez sentir erradas. Então, é muito melhor a gente olhar para dentro de si e perceber por que isso está me incomodando e resolver antes de reagir. Ou se reagir, resolver também e depois resolver o que há dentro de si, do que de fato achar que o outro vai ser a resposta para nossas faltas. E na verdade ele só tocou na ferida que já estava inflamada e encoberta muitas vezes. Então eu acredito uma coisa. A cada fase que eu passo e a cada fase que você passa, nós temos novos bloqueios, novos com aspas, porque são bloqueios antigos, são traumas antigos, que vão sendo desnudados conforme a frequência que a gente vai evoluindo, conforme a fase em que nós estamos, conforme o aprendizado que Deus quer nos trazer e conforme também as nossas escolhas, porque nem tudo é só Deus querendo nos ensinar lições, apesar de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Mas, no sentido de que tudo vai me ensinar. Às vezes eu me coloquei nisso, ou muitas vezes eu estou nessa fase de que a luz venha sobre mim, traga sobre mim a consciência das trevas que ainda há em mim. E cada fase é uma coisa nova. Você acha que vai ter alguma fase em que a gente não vai ter nada para resolver? Nós somos chamados para o aperfeiçoamento, para sermos santos, santificados, limpos diariamente, mas tem tanta coisa para a gente se limpar. E a cada vez eu vejo, nossa, acabei de resolver uma coisa, o Senhor me tratou de uma coisa mês passado e esse mês já vi outra. Falei, Deus, já outra coisa para resolver? Vamos lá. Porque nós somos humanos e nós temos que viver uma vida que tenha mais luz. E para que essa luz permaneça, nós temos que tirar o que é trevas, tirar o que está oculto. E esse oculto vai aparecendo conforme você vai se colocando em fases novas, se colocando em aprendizados novos, se levantando para o servir ao Senhor, já percebeu? Versículo 4. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Qual é a sua melhor desculpa que você está inventando para não fazer o que precisa ser feito? Eu prego para você e prego para mim. Porque nós sempre temos alguma coisinha ali que o nosso coração fala, tem que fazer isso aqui, vai fazer. E Deus diz, faça logo no hoje, resolva logo no agora, porque o amanhã a gente não sabe. Por isso, no tempo da colheita, procura e nada encontra. Então, o preguiçoso, ele não ara a terra e dá sempre uma desculpa, mas ele sempre está procurando os frutos, reclamando. Às vezes coloca a culpa em quem? Em Deus. Por quê? Porque eu não plantei. Mas eu estou esperando a colheita. Cadê minha colheita? Mas a
Aqui você não arou. Aqui você falou que era inverno, estava frio para você sair de casa. Aqui você falou, não, tá frio, não vou treinar. Aqui você falou assim, não vou para a igreja não, eu sou a própria igreja. Aqui você falou, não, eu não vou pedir desculpas não, a pessoa não me pediu antes. Eu não vou honrar ninguém não, essa pessoa não merece honra. Não é sobre o que a gente acha, né? É sobre os princípios do Senhor. Porque se for sobre o que eu acho, com toda certeza, eu nem estaria transformando a minha vida como o Senhor transformou. Eu nem estaria aqui. Eu estaria fazendo qualquer outra coisa, talvez dormindo. Mas Deus vai nos trazendo, como Paulo diz, é como se fosse um senso de obrigação, de caramba, eu acordei, eu preciso que alguém acorde também. E Ele vai usando os dons que Ele te dá. E Ele vai usando os dons que Ele me dá. E cabe a nós abrirmos a boca, porque é o Espírito Santo que fala, né, ao nosso coração e fala ao coração dos outros. 5. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe trazê-lo à tona. Como está na King James, o 5 da 20. Está assim, ó. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Mas um homem de entendimento o trará para fora. Como? Praticando. Se eu te der um conselho que eu vivi, que eu fiquei 5 anos da minha vida sofrendo, caindo, levantando para tirar esse sumo, esse suco. E eu falo, cara, é isso aqui, ó. A pessoa inteligente, ela é sábia. Ela vai falar, opa, isso aqui é bom. Eu vou praticar, eu vou trazer a sabedoria em cima disso. E com essa prática, não só um dia eu pratiquei, não vi que é verdadeiro. Porque você fez só um dia, né? Agora vamos praticar isso constantemente para você ver se o entendimento não vem até você. Se uma compreensão vem até você, se um discernimento não vem até você, vem. Então, a pessoa inteligente coloca para fora esse conselho. Ela busca esse entendimento e ela coloca para fora. 6. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? Muitos falam sobre si. Eu sou bom, eu sou isso. Eu digo logo, tenho tanto a aprender. Não sou uma pessoa perfeita. Não sou uma pessoa que não erro, que não peco. Pelo contrário, erro, peco, choro, mas uma coisa eu tenho. Um coração ensinável. O Senhor me mostra o meu erro e se eu puder no mesmo dia lhe consertar, eu vou lhe consertar. Senão, eu espero o tempo do Senhor e conserto as coisas. Porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do erro, do arrependimento, da mudança de rota, né? E o nosso livre-arbítrio escolhe o que eu faço para mudar. Então, eu vou buscar o entendimento, como? O conhecimento, a instrução, a prática e então a disciplina para que aquilo mude aquele meu hábito, aquele jeito que não me agrada mais, que não agrada ao Senhor. E conforme eu for repetindo isso, opa, eu errei aqui, mas volta, porque eu sei para onde ir agora, eu sei qual é o foco em que eu estou. Não ficar chorando os erros, mas olhar e falar, errei, então o que eu posso ajustar e continuar para frente. É bem isso, em direção ao nosso alvo, sabe? Não chorar somente as mazelas dos nossos erros, porque eu sempre fui uma autocrítica comigo, talvez você também tenha isso. E a gente, nossa, eu errei, a gente fica se cobrando por ter errado, mas quanto antes eu errar, mais fácil eu ajusto e aprendo, né? Então, muitos proclamam a sua própria bondade, mas quem é realmente bom? Quem vai achar? Ainda mais nos tempos de hoje, que é tudo tão ajustado, né? Hoje tem Photoshop, hoje tem rede social para você mostrar somente o lado bom das coisas. Tem muitas coisas. Claro que você não vai sangrar em tanque de tubarão, mas ser vulnerável conecta um ao outro. A gente sabe que nós também temos nossos dias e dias, não é? 7. O justo anda na sua integridade, reto, inteiro, não negocia os seus valores e seus princípios. Felizes são os seus filhos depois dele. Ele é tão certo que ele vai ensinar os filhos. Nossa, eu estou vendo um documentário muito bom, chama Fé Não Fingida. O áudio, a fotografia é muito boa. Toda aquela parte de luz, de áudio e tal, é bem profissional, tá no YouTube, inclusive. E fala sobre aquelas senhorinhas de fé, as histórias, os testemunhos e todo o impacto que elas fazem. Aquela fé de fogo que cura, que faz. O Senhor não disse que nós faríamos obras maiores?
cabe a nós buscarmos essas obras maiores, mas não só para glorificar o nosso nome, na verdade nada, para glorificar o nome do Senhor. Já pensou que ele não divide a glória dele com ninguém? Então o justo anda íntegro e felizes são os filhos dele, das gerações dele. E aí a senhora estava dizendo assim que ela nasceu num lar cristão, né? E a mãe dela era do cocó, fervorosa. E aí, quando ela teve filhos, ela ensinou o filho dela. Aí mostra eles cantando louvores em casa, desde cedo lendo a Bíblia, eles fazendo uma rodinha orando dentro de casa. E a criança aprendendo o que é o amor a Deus. Não, minha mãe ama porque que eu amo, mas um amor que vem dele para Cristo e Cristo para ele, né? A criança tem que ter suas próprias experiências com Deus, mas o humano quer obrigar ele só a ir para a igreja sem ele entender quem é Cristo. Por que eu tenho que amar esse cara? Ele mora no céu, por que ele não veio até mim falar comigo? Porque a criança é simples, mas se a gente puder trazer para a criança esse amor, mas não obrigá-las a amar como nós amamos, mas entender, fazer com que elas possam entender quem é Cristo, como ele é maravilhoso, como ele é bondoso, misericordioso, como é glorificar a Deus na nossa vida, como é ter uma intimidade com Ele, para que Ele possa querer mais disso. E aí as gerações da pessoa íntegra, das pessoas que amam a Deus, também vão amar a Deus. Por quê? Porque uma pessoa ensina a outra. Porque quem é bom não quer guardar para si nada. Ele tem necessidade de transbordo. Paulo sempre dizia, eu tenho necessidade de declarar a palavra de Deus. Tantos cristãos que ele matou depois que Jesus apareceu para ele, meu Deus, agora eu vou usar o artifício que ele tinha de expansão, de dizer a lei, ele era da lei de Moisés, da lei faz isso. Aí Jesus veio, cortou a lei e disse, não é mais sobre a lei, agora é sobre Cristo, agora é sobre Deus, não é sobre não comer um tipo de alimento, não é sobre os discípulos dele que comeram no sábado aí os religiosos falam, nossa, os discípulos não estão jejuando, não estão comendo no sábado não pode fazer nada. E ele curou um cara, o cara pegou a cama dele, era paraplégico por 38 anos, ele levanta e pega a sua cama, o cara foi, pegou a cama dele. E o religioso falou, não pode pegar a sua cama, não pode trabalhar, não pode fazer nada, hoje é sábado. E aí Jesus, ensinando a eles que não é sobre a lei, Deus não fez a lei para que a gente possa ficar preso na lei. Deus fez a lei como uma orientação, mas os princípios do Senhor uma intimidade com o Senhor, o temor do Senhor. Quando a gente tem um temor nele, a gente não quer a nossa natureza humana. A gente começa a ter discernimento sobre o que é a lei e o que é Deus, o que Deus espera de mim, o que Deus quer comigo, eu, Sara e ele, o que Deus quer com você. É se achegar a Deus e ele se achega a você. Versículo 8. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Então, quanto mais... Eu escrevo umas coisinhas aqui, ó. Deixa eu ver o que eu escrevi. Não, às vezes eu tô aqui na unção e eu tô olhando, nossa, eu vou escrever o que eu entendi. E aí a letra às vezes sai daquele naipe. Então, quando o rei se assenta para julgar, quem está acima, quando o Senhor quer nos colocar para estar acima, não é? Para, de alguma forma, governar, não é? Sim, cada um na sua área, cada um com o seu propósito individual, mas sendo o corpo de Cristo, sendo parte do corpo de Cristo, ajudando a trazer o reino do Senhor para cá, o Senhor traz esse governo sobre nós. E o que um governante precisa ter? A justiça, o discernimento para esquadrinhar as intenções, o coração das pessoas. Cara, é incrível demais. Então você vê, por exemplo, o rei se assenta no trono para julgar. Porque naquela época não tinha advogado não, ele que julgava, ele que decidia. Você vê, por exemplo, Salomão, o Senhor falou para ele, escolha o que você quer. Ele falou, eu quero sabedoria para poder julgar o teu povo, porque sem sabedoria eu vou fazer o que com esse trono? Ele vai ser um trono injusto, corrompido, porque sem sabedoria, olha, sem a sabedoria que vem de Deus, estou falando de sabedoria que a gente vai praticando e vai entendendo algumas coisas, não, estou falando de sabedoria diferente, acima das emoções. Sem a sabedoria a gente definha, porque o mundo tem muitas ciladas para a gente. Então,
Com os seus olhos ele dispersa todo o mal. Porque o coração dele também é luz. Você vê que os olhos são bons? Com um coração bom. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Ninguém. Por quê? Porque peca uma coisa aqui, se limpou, lá na frente a gente pode pecar em outra. Cabe a nós ficar nos limpando o tempo inteiro. Deixa eu ver como está o 8 aqui na King James. O 8 na King James está escrito assim. Um rei que se assenta no trono do juízo dissipa todo o mal com os seus olhos. Olhos bondosos, olhos justos, coração íntegro e o coração com justiça, fazendo o que é certo, tendo discernimento. Quando Salomão pediu sabedoria, Deus deu não só sabedoria para ele, né? Que ele fez um pedido muito bom, mas ele deu sabedoria, Deus deu riqueza, deu promessas sobre a vida dele, foi fantástico. Então, quando foi o dia de julgar, Salomão falou, Deus, agora é a hora, hein? O Senhor me deu sabedoria, agora vamos ver se está funcionando. E aí, mas ele tinha fé, né? Tô brincando. E aí chegou 2 mulheres, e as mulheres estavam com crianças no colo. Uma estava com a criança morta, né? E aí falou, a mulher estava com a criança morta, falou assim, essa aí roubou meu filho. Meu filho estava vivo, ela pegou enquanto eu dormia, e o dela, que ela dormiu por cima, matou ele. Ela está dizendo que é meu, mas não é não, eu conheço meu filho. E aí, o que ele fez? Meu Deus, as 2 estão chorando. Porque se a gente for humano, né, a gente olha assim, quem está chorando mais é quem é a mãe. Quem está mais desesperado é quem é a mãe. Mas não. Ele falou, Deus, agora é a hora. A sabedoria do Senhor trouxe para ele, o entendimento. O que ele fez? Falou, vamos ver então. Quem é a mãe? Me dê essa criança, pega uma espada, deram uma espada para ele, colocou a criança, ele falou, eu vou cortar essa criança ao meio e vou dar metade para uma mãe e metade para outra mãe e tudo vai ser resolvido. E uma das mães falou, não, eu estou mentindo, esse filho é dela. Esse filho é dela, pode deixar ela vai criar ele, realmente o meu morreu, eu estou errada. Aí a outra ficou calada. E ele olhou, pegou o filho e deu para a mãe que desesperou primeiro. Aí a outra falou, não, mas ela falou que o filho é meu. Ele falou assim, não, somente uma verdadeira mãe deixaria o seu filho sendo criado por outra, mas jamais aceitaria que seu filho morresse. Ela, não, mas eu aceitei porque o Senhor é rei, né? Ah, sim, então você não é a verdadeira mãe. E assim foi resolvido, final feliz. Olha só, como é que você pensaria nisso, né? Como é que você ia pensar nisso? Não, peraí que eu vou trazer medo e eu vou descobrir o coração delas. A gente vai pensar quem está mais desesperado e dá para o que está mais desesperado e arrumar trocentas testemunhas para poder ver quem é quem, a índole de qual, a índole da outra. Mas ele foi tão sábio. Caramba, Deus, eu quero isso. Nós queremos isso. Voltando. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração e estou limpo do meu pecado? O Senhor nos tirou do jugo do pecado, mas não tirou o lado humano de nós, sabe? A gente ainda tem escolhas a fazer, e às vezes escolhas erradas, né? Por isso que nós temos que o tempo inteiro estar se purificando, estar se limpando, renovando a nossa mente, que é nascer de novo, dizer não ao pecado. Eu não quero ser uma pessoa que esteja no jugo desse pecado, no jugo do diabo, no jugo do orgulho, no jugo da mentira. Eu quero caminhar sempre em direção à luz, à clareza, à obediência, ao temor do Senhor. Mas eu vou errar. E quando eu errar, o que eu vou fazer? Eu vou escutar a voz do diabo. Você é suja. Você não pode não. Olha aí, você nem merece a presença de Deus. Se distancia da igreja, se distancia. Olha quando você se chatear com as pessoas. As pessoas são ruins. Não é a igreja que é ruim. Não, é Deus que é ruim, não são as pessoas, não. Todos nós somos errantes. Imagina alguém olhar para nós e falar, Deus é ruim porque essa pessoa errou. Não, nós estamos também querendo ser melhor. Mas aí você imagina, todos nós sendo cristãos ou não, vai errar. Cabe a nós olharmos e falar, nossa, eu tenho humildade para olhar e reconhecer o meu erro. Eu tenho humildade para olhar e dizer, preciso mudar isso. Pagar o preço para mudar e tirar também as âncoras do pecado na nossa vida. Se eu sei que aquele ambiente me engatilha para eu voltar a ser a Sara antiga, eu nem vou. Se eu sei que aquela amizade pratica coisas que eu praticava antes, mas que me engatilha para eu fazer igual, eu não vou andar. Porque eu conheço meu lado humano, sabe? Nós somos assim.
Então, se aquele ambiente, se aquela amizade, se esse tipo de conteúdo, se essa música te engatilha a fazer coisas que você fazia, que você não quer mais fazer, cabe a você se distanciar e escutar um outro padrão. Colocar a sua energia que antes era para vício, que era para pecado, era para algo que te trazia um grande prazer, vamos colocar um prazer em outras coisas agora. Vamos colocar um prazer em construir templos para as nossas virtudes. E vamos cavar masmorras que nos distanciam dos nossos vícios, que nos distanciam de quem a gente não é em Cristo. Então eu vou construir masmorras aqui para poder nem me acessar. Mas estou construindo um templo para as minhas virtudes. Um templo para as minhas virtudes, que são dadas por Deus. Mas eu preciso pagar o preço para elas poderem firmar em mim. Isso é construir. Isso é o que a sabedoria faz. O provérbio diz que a sabedoria, ela construiu a sua casa, ela fez o firmamento, ela ergueu tijolo por tijolo, ela fez 7 pilares, plenitude total, para fazer o quê? Depois fazer um banquete, chamar todo mundo para poder jantar, tem o vinho, tem o pão, tem aquele momento de comunhão. Então a casa está arrumada, está edificada, ela construiu tudo perfeito, tem raiz, é uma árvore de vida. É por isso que a gente quer as coisas tão facilmente, mas coisas rápidas, elas não criam raízes, sabe? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. O que isso quer dizer? Injustiça, falsidade. Pessoas mornas. O Senhor não gosta, está servindo 2 deuses. Ah, eu estou aqui, mas eu também estou ali. Eu estou fazendo isso aqui, Deus, mas eu também estou fazendo aquelas outras coisas ali. Morno. O Senhor vai vomitar esses mornos. Vai vomitar aquele que está em cima do muro. O Senhor gosta de exclusividade, é um princípio. Santidade, que isso quer dizer, ai, eu sou santo, meu Deus, eu nem peco, eu nem peido. Não, não é sobre isso. É sobre ter o coração como o de Davi, quebrantado. Errou, nossa, eu errei, meu Deus do céu, me perdoa, já me arrependi, já muda a minha rota. Não, eu vou errar, né, já que Deus é perdoador, né, eu vou lá e errar. Não, porque Deus esquadrinha nossas intenções. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra, que é o quê? Pessoas mornas e pessoas em cima do muro, injustas, indecisas. Também tem um versículo em Provérbios que diz que tô quase chegando lá, que o tímido não herdarão, não sei se é Provérbios, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Porque está segurando a palavra que deve ser lançada, está segurando. E segurar é orgulho. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Como os nossos frutos falam por nós, né? Quer conhecer alguém? Olha o que ela faz. Olha os frutos, né? Mas não olhe somente um erro, não. Porque às vezes a gente olha o outro, a pessoa tem 9 acertos, mais um erro, aí é uma pessoa má. Mas um erro, mais 9 acertos. Sabe, o Senhor traz essa misericórdia para nós também. Ah, mas eu também erro. Recebe também o seu perdão. Recebe também sua misericórdia. Talvez agora eu não consigo, mas eu peço para o Senhor aqui, ó, ajustar meu coração. Vou orar por essa pessoa. Eu oro. É uma coisa que eu faço sempre. Se eu tô com alguma coisa assim, um negocinho aqui no meu coração, eu oro para essa pessoa todo dia até sair. Até as coisas se consertarem. Por mim também. Versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. Então o Senhor deu capacidade para todos. O Senhor trouxe dois dos grandes canais, que é o que a gente vê quando o Senhor falou, Abraão, olhe para o céu. Está vendo essas estrelas? Conta. Vão ser os seus filhos, a sua geração. Olhe para essa terra.
Tudo que você vê é seu. Ver é possuir. É por isso que nós temos que saber o que a gente está vendo. Porque o que a gente vê, a gente, cria imagem mental. É por isso que uma pessoa fiel, leal, vamos supor, num relacionamento, se ela ficar vendo mulher pelada, homem bonitão dançando, dando muito atenção para aquilo que sabe que, não, agora não é nada não, a Eva falava, mas ela ficava olhando o quê? A árvore do bem e do mal. Ai, que fruto bonito, né? Mas eu não vou comer não, mas deixa eu só olhar. É assim que se cria a vontade. Porque ver é possuir. Se nós tivermos esse discernimento de saber o que eu vejo, vai criar imagem mental e, consequentemente, eu vou pensar. E o que eu penso, eu sinto. E o que eu sinto, eu faço. Falo e faço. Então, cuidado com o que a gente vê. E ouvir. A fé vem pelo ouvir. O que eu ouço, eu creio, eu reafirmo. E o que eu reafirmo, eu também crio na minha mente, eu também sinto e eu também falo. Então, ver e ouvir nos cria, nos distancia da nossa essência ou nos traz cada vez mais distante do que o Senhor tem para nós. O que a gente anda falando também tem a ver com o que a gente anda ouvindo e, consequentemente, também vendo. Incrível, é muito perfeito. Caraca, você vê, eu adoro aquela parte de Jacó, que ele trabalhou 7 anos para conseguir a mulher que ele amava, que era Raquel, e aí o tio dele, Labão, falou, não, fica com a minha mais velha, ele deu a errada, a mais velha deu Lia, né? Ele falou assim, não, mas eu queria era a Raquel, você não tinha falado para mim, não, trabalhar mais 7 anos que eu te dou a Raquel. Aí ele, tá bom, trabalhou mais 7 anos, aí deu a Raquel, e aí teve filhos e filhos e filhos, enfim, tanto que Raquel era estéril, a Lia tinha muitos e muitos filhos, e aí Raquel ficava chorando, ficava naquela amargura, até que um dia o Senhor floresceu o útero dela e ela teve um filho da promessa. Mas, o que aconteceu? Aconteceu que, quando ele quis voltar para a terra dele, porque ele tinha fugido, lembra que Isaú, o irmão dele, ele tinha lá enganado ele, pegado a bênção do pai, vestido uma roupa de couro, assim, para ele poder pegar e falar assim, meu filho mesmo, deixa eu abençoar você. Ele pegou a bênção do irmão, comprou a primogenitura do irmão por um prato de lentilha. Aí ele teve que fugir. Quando ele fugiu, ele encontrou a esposa lá, ele trabalhou durante muitos anos, e quando ele foi voltar, ele falou assim, tio, eu quero voltar. E aí o tio falou assim, mas tá difícil você voltar, ó. Depois que você chegou aqui, você me fez ser ainda mais rico, Deus tá sobre você, eu não quero que você vá embora. Ele falou assim, faz o seguinte então, o meu salário vão ser as ovelhas que nascerem rajadas das branquinhas. Uau! Labão olhou e falou, impossível. Faz o seguinte, eu vou colocar numa outra terra, bem distante, num morro, eu vou colocar as ovelhas rajadas. No outro morro, eu vou colocar as branquinhas. E eu vou cuidar das branquinhas e as ovelhas rajadas que nascerem das branquinhas serão minhas. E aí, falou assim, nossa, tá fácil demais, você vai trabalhar de graça, igual você sempre fez. Beleza. O que Jacó fez? Ele usou uma coisa chamada mente, visualização, fé e ação. Então ele pegou aquilo, ele transformou tudinho. Então ele usou a fé dele e pensou, eu vou fazer, beleza. Pegou plantas, colocou como se fosse o desenho mesmo de rajaduras. Colocou em frente aonde as ovelhas comiam, aonde elas tomavam água, aonde elas dormiam. Então o tempo inteiro elas estavam vendo aquilo. Estava criando no ver desses animais o quê? O possuir, o se tornar. Então elas estavam vendo tempo inteiro aquelas plantas em formato de rajaduras, aonde dormiam, aonde bebiam, aonde pastavam. E quando ele ia dormir, ele ficava visualizando, porque nós temos uma capacidade mental e imaginação de visualizar. Ele visualizava elas nascendo rajadinhas, ele agradecendo, eita Deus, glória a Deus, e sempre afirmando isso, e orava e falava, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor vai me fazer voltar para minha casa com muitas posses. E sim, ele ficou mais rico ainda do que o tio dele. Muitas ovelhas rajadas estavam nascendo das ovelhas brancas, que seria o impossível aos olhos de Deus. Então, para perceber que às vezes nós paramos, olhamos a condição e falamos, impossível acontecer, Deus.
Só que ele fez o quê? Impossível aos olhos dos outros, mas aos meus olhos eu vou criar o fluxo para que isso aconteça. Deixa eu ver o que eu posso fazer à minha disposição aqui. Deixa eu visualizar toda noite, toda noite, toda noite. Deixa eu crer, sem duvidar. E nasceu, e veio. E ele foi e voltou para a cidade dele. Se reconciliou, inclusive, com o seu irmão Esaú. Deu muitas posses para ele. Imagina, ele, todos os filhos, as esposas e todos os animais que ele tinha. Nossa, foi muita coisa assim. Então ele usou muita fé, muita visualização e usou os recursos que ele tinha. Então se você quer algo, construa um templo para esse algo que você quer, sabe? Por exemplo, você quer um carro? Como é que tá a garagem? Você quer uma esposa? Você está sendo construindo virtudes de um bom esposo, de um bom líder, de um homem masculino mesmo? Talvez você quer ser uma boa esposa, mas você é uma esposa masculinizada, cansada, briguenta. Bom dia, Rose! Talvez você precise se tornar uma mulher virtuosa. Talvez você precise se tornar uma mulher mais calma, submissa, que entende como ele lidera, que entende que a mulher também ajuda nessa liderança, mas de uma forma sem comandar. Mas a mulher, ela tem a última palavra também, ela ajuda, ela é ajudadora idônea, ela traz a compreensão ao homem, ela traz a visão periférica ao homem que tem só visão focal. Ela aprende a se acolher, a ser o canal de Deus na vida das pessoas. Sem falta desse livro, ele é maravilhoso. Inclusive eu vou dar de presente para algumas pessoas lá do grupo. Voltando. Versículo 13. Não ame o sono para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não. E você terá pão de sobra. Não ame o sono para que você não empobreça. Abre os olhos e você terá pão de sobra. Abre os olhos quer dizer o quê? Olha os recursos que você tem, dentro e fora. Aonde eu estou, o que eu tenho à minha disposição, quais os recursos que o Senhor me deu, quais são os talentos que eu tenho, que eu sei que eu sou boa nisso, que eu sei que eu sou bom nisso, o que eu posso usar. Quais são as pessoas que eu posso conversar, fazer network, perguntar. Eu tenho o celular na mão, eu posso pesquisar, eu posso planejar, como o Senhor manda nós planejarmos, consagrar, Senhor, os planos ao Senhor, esperar a resposta dele, ó, tame que tame, disciplina, fazer, sabe? E aí a gente não empobrece. 14. Não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Não, isso não é muito bom, não vale. Mas aí quando ele ganha ali o desconto, ele fala, uau, fiz um ótimo negócio. Então não deixe as pessoas colocarem preço no seu serviço, não deixe as pessoas colocarem preço no seu produto. Porque elas vão colocar para que elas saiam ganhando, se gabando no caminho e não na sua frente. Então, saiba quem você é também. Não deixe as pessoas colocarem preço em você. Não deixe as pessoas colocarem o valor, desvalorizarem você. Porque você precisa saber quem você é. Porque as pessoas sempre vão olhar e vão diminuir. Seja o seu lado profissional, seja o seu lado pessoal, seja suas capacidades. Mas você, acreditando em você, e tendo Deus que já disse que acredita, já disse que nós somos abençoados, já disse que nós podemos fazer, que nós somos mais que vencedores, que dentro de nós há algo que é muito maior do que o que está no mundo, cabe a nós nos firmarmos a isso. Todos os dias. E então, dominar sobre todas as coisas. Mas antes de dominar fora, nós precisamos dominar dentro. Domínio próprio. O provérbio diz, aquele que domina a si, é melhor do que aquele que domina uma cidade. Porque quem tem só uma cidade, quem tem domínio próprio, domina tudo. Porque ele já tem o sumo do domínio próprio. E aí ele consegue se colocar em tudo e fazer bem feito. Mas sem dominar a si, quem se coloca para fora, para dominar o que for fora, a gente vai acabar caindo. Nossa, eu já fiz isso demais. Quando eu não tenho domínio próprio, quando eu não estou bem comigo mesma, quando eu não domino sobre as minhas vontades, sobre os pecados, sobre os vícios que vêm sobre mim, eu vou dominar quem? Eu vou me colocar em algum projeto, em alguma coisa, eu vou fazer como?
Eu vou brigar comigo mesma. Por isso que é todo dia uma guerra. Carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. O espírito tem que ganhar. E eu estou falando com você e para mim também. Todo dia. Voltando. 15. Há ouro e abundância de pérolas nas palavras que transmitem conhecimento. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. E Vanessa, sua linda. Oi, primo. Ou seja, bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos imaginar. De um lado tem ouro e abundância de pérola, riquezas, status, tudo aquilo que a pessoa quer. Muito dinheiro. E do outro lado tem uma coisa que aos olhos humanos parece tão simples. Palavras que fazem o quê? Transmitem conhecimento. São mais preciosas do que joias. Então, a palavra ela é criadora. A palavra ela é poderosa. E o que a gente come do fruto que fala. Bom dia, Sônia. Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. Olha o poder da palavra, você viu? Melhor do que dinheiro, do que status, do que carro, do que mansão. É a palavra que cria. É a palavra proferida, é a palavra transmitida. A palavra transmitida. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E cabe a nós sermos esse exemplo para glorificar a Deus. Cara, eu estou lendo o Êxodo, né? E aí, toda vez eu falo, meu Deus, tudo é para glorificar a Deus, tudo. E aí Moisés já libertou o povo, né, por meio da ação do Senhor, que trouxe para ele toda a estratégia. E aí o Senhor ainda diz que ele pegou o coração do rei do Egito fechou o coração dele para poder ser glorificado, porque ele faria mais e mais feitos, mais e mais feitos. E esses feitos abririam o coração das pessoas e saberiam que é Deus, é Deus, é Deus. Então, muitas vezes, na nossa vida, a gente está passando por momentos difíceis, porque quando vier a glória, para a gente não falar, fui eu, para que as pessoas possam olhar e dizer, só pode ser Deus. Porque sozinha essa pessoa não conseguiria se transformar assim, não. É Deus. Uai, essa pessoa esses dias estava catando latinha, agora está vivendo o melhor da terra, só pode ser Deus. Deus deixa a gente passar por situações para gerar testemunho, para glorificar o nome dele. Então, Paulo diz, no tempo ruim, glorifique também. Por quê? Porque tudo é cooperar para o nosso bem, porque nós somos chamados para o nosso propósito, tudo a gente aprende. E a gente está sendo forjados no caráter. Lembra de Noé? Noé foi forjado enquanto ele estava fazendo a arca. Deus poderia ter feito em um piscar de olhos, mas o nome de Deus precisa ser glorificado. E nós estamos forjando também o caráter íntegro, justo, para que nada tire a gente do foco. Simão, era impossível. Quando o Senhor falou, agora você vai se chamar Pedro, pedra, que nada te tira de onde você está. O Senhor muda até nosso nome quando a gente encontra Ele, sabia? Porque a gente vai se transformando, não tem como. Por exemplo, todo dia a gente lê um pouco da palavra, todo dia a gente aprende, a gente erra, a gente ajusta, mas a gente sabe, eu não quero ser isso aqui, eu errei, mas eu não quero ser essa pessoa aqui, eu quero ser aquela. Então a gente vai em direção em quem a gente quer ser. E daqui a um tempo você olha para trás e fala, caraca, eu olho para o começo do ano para cá, eu já vejo que alguma coisa mudou. Ainda mais daqui a um tempo. Nossa, então assim, de qualquer forma o tempo vai passar. Quem você quer se tornar? Porque eu vi um vídeo que a mulher disse que o marido dela era um médico que vê muitas pessoas morrendo, né? Pessoas também de câncer e tal. E ela falou assim que ele disse para ela que nos últimos dias as pessoas elas não pensam assim, eu poderia ter comprado mais lotes, eu poderia ter empilhado mais dinheiro. Não, as pessoas pensam assim, cara, eu poderia ter ligado menos porque as pessoas achavam de mim. Eu poderia ter viajado mais, eu poderia ter tido mais tempo com a minha família, eu poderia ter deixado o orgulho de lado e parado de acumular inimigos. Eu poderia muito bem ter pedido desculpas para aquela pessoa. Cara, eu poderia ter vivido um amor mais leve. Nossa, eu poderia ter sentido o amor de Deus comigo. Cara, eu poderia ter feito tudo diferente, mas eu não quis porque eu estava cego.
Lembre-se dos cegos. E aí tudo é para glorificar a Deus. Tudo é para glorificar a Deus. É incrível. Glória a Deus. Voltando. 16. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. Como está na King James, o versículo 16 está assim. Toma a sua vestimenta, que é garantia para um estranho, e tome o penhor dele por uma mulher estranha. Ou seja, não seja fiador de ninguém, não empreste coisas. Não empreste o seu nome. Não coloque a sua energia, o seu nome em alguém que vai fazer. Não, essa pessoa vai fazer. Será que vai fazer mesmo? Não, eu estou comprando o potencial de alguém. Comprar potencial não é comprar a verdade sobre alguém. É o que essa pessoa pode ser daqui a um tempo. Eu não compro nem o meu potencial, eu sei que eu posso mais, mas eu falo, não, pera, eu vou viver um dia de cada vez, porque eu acho que eu não vou errar e chega lá eu erro. Nossa, cara, às vezes a gente erra em coisas tão pequenas, e aí a gente vai, aceita a repreensão de Deus, puxa a nossa orelha e fala, volta pro caminho. É assim. Ai, eu amo essa música. Meu coração em chamas. 17. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Uau, vamos ver como é que tá aqui. O pão do engano é doce para o homem, prazer imediato, né? Mas depois a sua boca se encherá de cascalho, de morte. Não só morte física não, viu? Porque a morte emocional também é horrível, viu? A morte espiritual também é péssima. Então, tudo aquilo que a gente quer pular fases também é o pão do engano. Tudo aquilo que a gente quer fazer rápido, imediato, também é o pão do engano. Tudo aquilo que a gente quer se distrair, ter prazer logo agora, no aqui, no agora, também é o pão do engano. É um salário que traz morte. Ai, eu quero ganhar agora. Será mesmo que você planta agora e agora mesmo a planta já nasce, já dá uma árvore bem grandona com uma copa bem lindona, os passarinhos já chegam, já faz o ninho e a gente já consegue fazer uma rede embaixo dela, já consegue comer a própria maçã dela? Não. Então a gente joga um joguinho, a gente já ganha 1 milhão. Pão do engano. Eu nunca baixei nenhum jogo. Por quê? Porque é o pão do engano. Por que eu vou me colocar em coisas que eu sei que meu cérebro vai gostar, porque me traz um prazer imediato? Eu conheço o ser humano, eu sou um. Por que eu vou me colocar em coisas que me trazem um prazer que eu vou amar? Eu já luto contra as redes sociais porque eu trabalho com isso. Eu tenho que ficar me regrando para não ficar viciada. E quando eu me encontro viciada, eu falo, Deus tem misericórdia. Vou colocar um horário para eu usar. Bom dia, Ana. Maravilhosa, verdade. O atalho é uma porta larga. É verdade. Então, às vezes eu penso, ai meu Deus, eu vou comprar um remedinho para dar uma enxugada. Eu penso, não, já tomei isso. Remédio engorda de novo. Isso é atalho também. Nada que nos traz atalho é bom. Nada. Não, mas isso aqui vai ser mais rápido. Será mesmo que vai ser rápido? Porque o caminho mais rápido para você alcançar aquilo que você deseja é um passo de cada vez, é um dia após o outro, ajustar quando erra, fazer o que é certo. Não existe caminho estreito, largo. A gente tem que ir pelo estreito, que nem todo mundo quer ir. Não, é mudança de hábito ou tomar remédio? Ah, não, quero tomar remédio. Quero fazer cirurgia e tomar remédio. Mas e mudança de estilo de vida? Ah, não, gasta muito tempo. A minha mente também pensa isso, gente. A nossa mente pensa isso. Só que a gente olha e fala, opa, vai de reto, Satanás. Aqui não. Eu vou pagar o preço, eu quero, eu faço, eu consigo. Versículo 18. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. Um plano de ação, uma instrução, conselhos. Buscar pessoas que já têm o resultado que a gente quer para nos ajudar. Ter pessoas para nos ajudar nas áreas que a gente necessita. Seja amigos, seja mentores, seja um curso que a gente comprou, seja nas redes sociais um conteúdo sobre isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Né? O que aquela pessoa que eu já conheço que me traz um bom conselho sobre isso? Ou talvez, deixa eu me colocar numa palestra, deixa eu me colocar num curso, ou deixa eu me colocar num grupo de pessoas que estão nesse mesmo objetivo.
E então a gente se estabelece por meio de conselho. A gente se estabelece por meio dessa busca de um conhecimento específico. Quem pensa e enriquece fala sobre isso. É um conhecimento específico. Eu não sei isso, então deixa eu aprender isso. E não 300 coisas ao mesmo tempo, mas isso. Isso aqui, quando eu for boa nisso, ok, vou aprender outra coisa agora. É assim. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele revela segredos. Portanto, não se meta com quem fala demais. Ai, meu Deus, a Bíblia é tão incisiva. Quem revela o segredo dos outros vai revelar o seu. Quem está falando mal de alguém para você vai falar mal de você para o outro. Não ande com essas pessoas, não se meta com essas pessoas aqui, diz. Pare para observar o que as pessoas andam falando e pensa, não vou entrar nessa fofoca porque daqui a pouco sou eu. Deixa eu olhar o coração das pessoas pelo que ela diz. Claro que o nosso também. Quando a gente erra, chega assim, eu me envergonho quando eu erro, sabia? Depois eu olho e falo, ai Deus, eu me sinto envergonhada, eu me sinto até indigna. Aí eu vou, peço perdão para o Senhor, peço perdão para quem precisa e vou lá e ajusto. Porque o arrependimento, ele traz sobre nós uma sensação assim, de constrangimento, sabe? E é essa sensação de arrependimento, de constrangimento, que vai fazer a gente mudar de rota. Porque se eu não sentir isso, essa vergonha, essa insatisfação pessoal de pecar, eu nunca vou melhorar. Porque se for só remorso, eu não vou melhorar. Eu preciso sentir esse arrependimento, essa dor, essa consequência dos meus atos. Por isso que a gente tem que respeitar o tempo certo de todas as coisas. 20. Se alguém amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Se você desonrar a sua raiz, você morre, porque você é uma árvore. E a tua árvore está aqui. E a sua raiz está aqui. Ninguém está vendo a raiz, mas está aqui. E aí você amaldiçoa a sua própria raiz. Ela começa a definhar, começa a adoecer, ela começa a apodrecer. Como você vai se estabelecer com o vento, com a tempestade, com aquele negócio todo fora de você? Se a sua raiz está apodrecida, você cai. Eu contei aqui que em São Paulo teve uma tempestade, 30 minutinhos no máximo. Muito vento e também muito... Bom dia, paz do Senhor! E teve muito vento e teve muita chuva. 20 minutos, 30 minutos. E 1.600 árvores caíram. Eu vi na televisão que muitas pessoas ligaram para poder tirar dos carros, tirar do meio da rua. Árvores gigantescas, árvores gigantes, com copas perfeitas, a raiz bem pequenininha. Então, talvez, se você estiver com alguma coisa para ser resolvida com as suas raízes, resolva. Perdoa pai, perdoa mãe, eles também estão vivendo a vida pela primeira vez, sabia? Eles estão vivendo a vida pela primeira vez. Igual a gente. Às vezes a gente faz coisas erradas também, não é? Já errou alguma vez? E eles também? Já? Que a gente possa perdoar. Deram o melhor que puderam, não? Já tentou acertar e errou? Já fugiu de coisas que você não conseguiu resolver? Aceitar as pessoas como são é uma grande honra. E dar amor àquele que, mesmo que o seu coração diga, não merece, é um princípio. Nossas raízes precisam estar bem. Eu nutro as minhas raízes, é muito importante. Eu separo meu tempo para almoçar com a minha família, para ver as pessoas que me fazem bem, para nutrir esse elo. Porque a gente não nasceu para ser só. E quem se isola, mata a sua alma aos poucos. Porque a gente fica pensando somente naquelas mesmas murmurinhos na nossa cabeça. Não faz bem. Agora, o Senhor usa pessoas também para liberar palavras de vida para a gente. Já percebeu? Eu já recebi palavras de vida tanto. E o Senhor também me usa como ferramenta para falar palavras de vida para outras pessoas. E isso é tão lindo, é tão honroso, é tão bonito. Sabe? Não vale a pena a gente viver com rancor e deixar de amar. Porque um errou. Caraca, quanto de erro a gente tem? Aí a gente quer lembrar do erro dos outros. Mas e a gente também? Será que a gente também não magoou alguém? Não precisa se resolver? Orar por essa pessoa? Versículo 21. A posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Eu quero uma herança, vamos logo, quero esse dinheiro.
não vai ser abençoado, vai ser gasto assim, porque está com pressa. O Senhor detesta o uso de dois pesos e uma balança desonesta não é bom. O Senhor não gosta de desonra, não gosta de injustiça, não gosta de falsidade. O Senhor não gosta de suborno. 24. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá, então, alguém entender o seu próprio caminho? Se os meus passos são dirigidos por Deus, sabe, você vai fazer tal coisa. Beleza, Senhor, estou indo fazer. Fiz, e agora? Agora você vai fazer essa outra. Opa, então eu vou. O Senhor não fala. Sai da sua parentela, Moisés. Abraão. Sai da sua parentela e vai para aquela terra que eu vou te dar. Tá, mas qual terra? O que vai acontecer lá? E quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? A gente tem isso, não tem? Tem lugar para sentar? Vai ter comida? Aonde eu vou criar os meus gados? E que tipo de pessoa mora lá? Eu vou saber falar a língua daquele povo? Como eu vou chegar lá e simplesmente fazer o que o Senhor está me mandando? Não. A gente quer saber disso, mas não é assim não. O que Deus faz? Vai lá, sai da sua parentela e vai para aquele lugar que eu quero que você faça uma obra. Meu Deus, sério? Tá bom, eis-me aqui, eu vou. Pá, e vai. E chegar lá, agora o seu passo é esse. Fala, uau. Não tente entender o seu caminho, porque eu também não consigo entender o meu. Estamos no mesmo barco, mas o Senhor não dá um passo de cada vez. Ele fala, sai desse trabalho. Meu Deus, mas eu vou sair desse trabalho, mas eu vou viver de quê? E que profissão eu vou? Esse meu hobby agora vai virar minha profissão? E agora? Não, vamos orar e pedir para o Senhor nos trazer clareza e paz no coração, se for realmente dele. E se o Senhor te dá paz, só vai. Eu fiquei sendo personal trainer por anos na área de educação física, então o Senhor disse. Meu coração começou a fechar, eu comecei a me sentir mal, sobrecarregada. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E eu orei para o Senhor, veio a pandemia, eu falei, Deus, fechou tudo. Eu não estou trabalhando com nada. Estava vendendo espaço no Instagram só. E aí, eu falei, primeiro que abrir, Deus, vai ser sua resposta. Se abrir lojas primeiro, empresas primeiro, eu vou com tudo. E esqueço a outra área. Ou sabe? Se as academias abrirem primeiro, eu vou para a academia total e esqueço marketing, publicidade, eu esqueço rede social. E aí veio, e o que abriu primeiro? As empresas. E as academias ficaram, abre 15, fecha, abre uma semana, fecha, mais um mês, fecha. E eu entendi, e nunca mais eu dei personal, nunca mais eu dei uma aula. E um caminho se abriu em minha direção. E toda vez, se eu me mando fazer uma transição de carreira, eu faço. Hoje eu não me vejo como uma influencer, uma blogueira. Eu me vejo como alguém que posiciona as minhas bandeiras, corpo, mente e espírito, que vende espaço publicitário também, que mentora empresas na área do marketing também, mas que no momento que o Senhor falar, muda, eis-me aqui, porque eu não sou a minha profissão. Eu sou muito mais. E você também. 25. É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo. E só refletir depois de fazer o voto. Às vezes a gente olha com os nossos olhos e pensa, isso aqui é muito santo, isso aqui é certo, isso aqui parece perfeito, eu vou entrar com tudo. E depois refletir, depois de ter feito a aliança, feito o voto, depois de ter dado a sua palavra naquilo. Não, isso aqui parece muito bom. Por isso que a gente tem que perguntar para Deus, Senhor, eu devo fazer isso aqui, esse relacionamento, essa parceria, essa sociedade, essa empresa eu devo abrir, eu devo comprar esse carro, eu devo dar um passo em direção a morar em outra cidade, eu devo dizer não para esse tipo de coisa aqui, dizer sim para isso. Por quê? Porque a gente tem que refletir. Isso chama prudência, né? Antevisão. Do que a gente decidir e depois ficar, meu Deus, chorando pelos votos já feitos. Isso aqui parece santo, isso aqui parece muito bom. Aí lá na frente não era bom. Porque a gente olha para as coisas com a projeção dos nossos olhos.
É uma projeção do que a gente acha que é, do que a gente sente que é, do que o outro nos faz sentir. 27. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina o mais profundo do ser. Como está no 27. O espírito do homem é a luz do Senhor que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Lâmpada. Lâmpada do Senhor. O espírito é a lâmpada. Pum. E o Senhor esquadrinha. Entendi. Então, meditando na palavra, o que o Senhor me trouxe de compreensão? De que, lembra que a palavra do Senhor é uma faca afiada, que ela corta entre o que é carne e o que é o espírito? A lâmpada do Senhor traz a clareza, sobre o espírito. E tudo aquilo que não é espírito, a gente consegue olhar. Cara, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui é um propósito. Não, esse propósito aqui não leva para os caminhos de vida. A gente consegue ter esse discernimento. É um bom sensor, que é o quê? O Espírito Santo de Deus. Ele traz esse bom senso. Esse bom sensor, aqui sim, aqui não, isso aqui não. Fechou o coração. Não, isso aqui me traz paz. Deixa eu perguntar para o Senhor aqui, para Ele poder me revelar também. Deixa eu buscar a palavra aqui na igreja. O Senhor traz a palavra. Deixa eu entender o que diz isso aqui na palavra. Deixa eu orar mais. Deixa eu fazer um jejum para ter mais clareza, porque meu corpo e a minha mente estão brigando com o meu espírito aqui. Deixa eu entender um pouco mais. Então, o Espírito do Senhor é lâmpada. O Espírito do ser humano é lâmpada, que examina o mais profundo do ser. O Espírito Santo nos traz clareza sobre o que é nós e o que é Deus dentro de nós. O que vem de Deus, dessa minha vontade? E o que é da minha carne? Essa minha ação teve congruência com os valores que o Senhor está me ensinando? Ou voltou à minha velha natureza? Ou sou eu aqui? 28. Bondade e fidelidade preservam o rei. Então, quando nós queremos subir de nível, nós precisamos ser bondosos e fiéis. Bondade. Dentro de nós uma bondade. Fora de nós também bondade. Poxa, não custa nada fazer atos bondosos, já pensou? Ser bom para o outro não custa nada, é de graça. Claro, tem coisas também que a gente pode ter recursos e ajudar o outro, também é tão bom. E a bondade é a bondade que ele sustém o seu trono. Então, quem sustenta o posto que o Senhor vai nos colocando é a bondade. É a fidelidade, é a lealdade, é o temor do Senhor, é a justiça. 29. A glória dos jovens é a sua força. Já viu que os jovens têm aquela força, aquela vontade de mudar o mundo, aquela ira que, transformada na forma certa, ela traz uma coisa muito boa. Quando a gente é jovem, a gente olha para o mundo e fala, isso aqui está mudando de quadro, nós podemos mudar. Isso é maravilhoso. Só que os jovens estão sendo dominados aqui na mente deles, né? Os bichinhos estão então, como eu era também, eu era muito minada também. A gente começa a viver querendo pertencer, querendo ser o que o outro quer que a gente seja, aquela insegurança escondida no meio de tanta marra, mas na verdade é só falta de quem nós somos em Cristo, falta da nossa coragem, da nossa direção, desse guiar do passo que o Senhor nos dá um de cada vez, senso de propósito, de missão. Eu sei onde eu estou indo, eu não estou perdido, não. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Aquela sabedoria, aquela vivência. É uma glória saber que eu cheguei até a velhice, eu tenho longevidade, eu pude ver os meus netos, os filhos dos meus netos. Imagina, que lindo. Meu Deus, eu quero viver essa glória. 30. Os vergões das feridas purificam o mal e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Ou seja, a casca da ferida ali, ó, purifica do mal. E os açoites limpam o mais íntimo do corpo. O quê? Castigo. Viver as consequências do que a gente plantou nos purifica também.
nos leva ao arrependimento. Fala, caraca, eu colhi isso aqui. Não, eu não vou mais plantar essa semente, não. Nós precisamos passar por isso. Porque é isso que nos ajusta. Errar também. Putz, eu errei. Não foi bom, não. Ah, então eu vou ir pelo outro caminho. É isso. Por isso nós temos que olhar para as feridas e falar, caramba, eu aprendi com ela. E que bom que eu passei por esse caminho aqui. Agora eu posso ajudar quem está passando por ele agora. Isso é o nosso ministério. Já pensou? É importante sermos repreendidos, ajustados, porque sem esse ajuste, sem colher o que a gente planta, como é que a gente então ia aprender? Se alguém o tempo inteiro não me deixar errar, não me deixar viver a vida, como eu vou aprender? Se eu não quiser que as pessoas que eu amo vivam uma vida, caem, levantam, se uma mãe não deixar o filho cair, não deixar ele sair de casa com medo dele se dar mal, com medo dele cair, não deixar ele andar de bicicleta com medo dele machucar, como ele vai viver? Então vamos viver. E também, vamos deixar o outro viver. Eu era assim com a minha família, eu queria ajudar o tempo inteiro, eu queria estar o tempo inteiro ali ajudando, aconselhando, ajudando dos aspectos que eu podia. Mas eu não deixava elas viverem a vida delas, eu não deixava eles viverem a vida deles, porque eu queria estar ali ajudando, acolhendo. E a minha vida? E o que eu podia fazer se eles errassem ou acertassem? Eu queria que eles nem errassem, eu queria pegar o fardo sobre mim. Mas como é que eles vão aprender? Tem que passar pelo choro deles. Por que eu vou o tempo inteiro? O Senhor é assim. Por que Ele não vai deixar a gente passar por nada? Nada, nada, nada. Só alegria. Não tem como, porque a gente aprende também na época ruim. E, convenhamos, os momentos mais difíceis são aqueles que nos tiram coisas, ferramentas, ideias, recursos que a gente nem sabia que tinha. Que esse dia seja o dia em que você seja fiel a Deus, justa e justa. Seja uma pessoa intencional. Saiba que você já nasceu vencedora, que hoje o Senhor está trabalhando na sua vida e na minha vida e que algo bom vai acontecer. Senhor, muito obrigada por esse dia. Nós consagramos esse dia a Ti, para que seja feita a Tua vontade, Deus. Obrigada pelos momentos bons e pelos momentos que nos tiraram também o melhor de nós, aqueles momentos de mais pressão, Deus. Obrigada por sermos quem somos. E por a gente ter olhado para trás e percebido que a gente melhorou tanto já. E, claro, temos tanta coisa para melhorar ainda. O Senhor pode nos ajudar? Abrimos o nosso coração a Ti para que o Senhor faça morada, mas eu sei que o Senhor não quer morar num lugar sujo. Então nos ajude a limpar, a faxinar, a encontrar aquilo que a gente achou que estava perdido. Ai, Deus, tira de nós aquele jugo desigual, tira de nós aquele perdão que a gente não liberou, que a gente possa liberar. Deus, traga sobre nós a Tua misericórdia, assim como nós também vamos trazer para quem precisa da nossa misericórdia. Senhor, nós renovamos nossa identidade em Ti, como filhos e não mais servos, como gratos, amados, valentes, bondosos, misericordiosos, justos, íntegros, separados para Ti. Eu sei que o Senhor nos fez, Deus, para sermos Teu. Que nós possamos viver uma vida, Senhor, mais próximo do caráter de Cristo, porque não é fácil, Deus. Esse mundo nos confunde tanto, mas com a Tua presença, a gente se torna cada vez mais semelhante a Ti. E é isso que a gente quer, Deus. Mas às vezes é tão difícil, às vezes a gente se confunde com tantas coisas. Se tudo aquilo que não tiver congruente com o nosso propósito, tira da nossa vida, mesmo que nos custe alguma coisa, porque é melhor perder tudo do que perder a Tua presença. Senhor, nos alivie nossa alma, traga descanso para nossa alma, clareza, para que a gente possa viver uma vida que Te glorifique. Nos dê sabedoria e discernimento de espírito, Deus, para a gente saber viver nesse mundo, caminhar sempre pelo caminho reto. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração, um ótimo final de semana. Amanhã tem de novo, porque nós estamos nesse propósito, juntos.
fazendo acontecer. Cheiro.